E aí, meus queridos, professor Daniel mandando aquele abraço. Vamos começar? Gente, questão Enem 2009. Vamos ler. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, cuidado, ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Bora lá? Vamos começar. Queridos, com calma, com carinho, o som. Onda mecânica, beleza. Mas ele vai ter aí uma característica que eu preciso ficar bem ligadinho. O som, ele tem uma velocidade que depende do meio de propagação. Como assim, professor? No meio sólido, o som tem uma velocidade. No meio líquido, o som tem outra velocidade. No meio gasoso, uma outra velocidade. Porque as moléculas, pessoal, elas vão se agregar de formas diferentes em diferentes estados. Então, quanto mais agregado estiver, mais grudadinho tiver as moléculas, beleza? Maior vai ser essa velocidade. Então, olha só, se ligue. A velocidade do som em um meio sólido é aproximadamente 3.400 metros por segundo. Ok? Já essa mesma velocidade em um meio líquido chega a ser de 1.600 metros por segundo. Porque a agregação já está um pouquinho menor. Você está ligado, né? Que as moléculas já estão mais afastadas. No meio gasoso, aí vai ser 340 metros por segundo. Beleza? É o meio gasoso. Meus queridos, a ideia é a seguinte. Eu preciso decorar isso? Não, né, papai? A questão vai dar quando for necessário. Eu preciso que você entenda que a velocidade do som ela vai depender do meio de propagação. Então, velocidade depende do meio de propagação. Onde o som estiver se propagando, essa velocidade ela vai mudar, né? Mas se ligue, no mesmo meio, ela é o quê? Constante. No mesmo meio, no meio sólido, um único meio sólido, a velocidade vai ser constante. Ela só muda quando ela muda de meio. Se ligou? Então, se eu tenho velocidade constante, eu vou ter um movimento caracterizado, por exemplo, como MRU, em, vamos supor, né, que ele está viajando em linha reta, então é o MRU. V constante. E aí, quando você pensa nisso aqui, qual é a expressão para você calcular a velocidade no MRU? D igual a VT. Nessa expressão, Deus vê tudo, né? Nós temos aqui o tempo, a velocidade metros por segundo, hein? E a distância. Gente, a distância depende de quem? Velocidade e tempo. O tempo depende de quem? Distância e velocidade. A velocidade depende de quem?
distância e tempo. De novo, o tempo depende da distância e velocidade. A distância depende da velocidade do tempo. A velocidade depende da distância e depende do tempo. Beleza? Não esqueça que a velocidade do som, ela muda quando eu mudo de meio. Mas se eu estou me propagando no mesmo meio, o que vai acontecer é que essa velocidade vai ser constante naquele meio. Beleza? Ao mudar de meio, ela muda, porque vai mudar também o grau de agregação da matéria. Gente, voltando para a nossa questão. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com um aparelho de ultrassom, beleza? Fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. A distância, queridos, ela depende de quem? Distância depende da velocidade e do tempo. Vamos lá procurar? A distância entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Item A, a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Velocidade. Tempo. Letra B, o tempo entre os ecos produzidos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo. Item C, a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos pelo aparelho. Item D, a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. Item E, a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos. O que foi que a gente aprendeu agora? Que a distância ela depende de maneira direta da velocidade do tempo. Então, nosso gabarito é item A, a velocidade do som no interior dos tecidos, beleza? E o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Daniel, o que é esse tempo entre os ecos? Vamos lá. O eco é assim, ó. Você vai ter uma fonte produzindo um som, tá bom? E vai ter um anteparo. Professor, o que é anteparo? Pode ser uma parede, pode ser um obstáculo, anteparo. O som vem, papi, aqui, ó. A fonte produziu, o som foi, bateu, e aí voltou. Esse retorno vai representar aí o nosso eco, que é o retorno da onda que foi produzida. Beleza? Pessoal, aquele abraço, muito obrigado. Professor Daniel mandando aquele beijo para você. Se liga, curte, compartilha e vem para explicar aí que é sucesso, hein? Bora para a próxima.